Pai, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e vamos dar sequência aos nossos estudos sobre cronologia e genealogia, onde poderemos ver os anos avançando cada vez mais e suas datas respectivas e seus acontecimentos. No estudo de hoje abordaremos com uma ênfase um pouco maior sobre Abraão, a vida de Abraão. Estudaremos quando ele nasceu, recordaremos, aliás, quando ele nasceu, quando Sara nasceu, quando Isaac nasceu, quando Ismael nasceu e aí por diante. Acompanhe os estudos e haverão muitos acontecimentos na vida de Abraão, por exemplo, que não estão citados nesse estudo, mas não estão citados porque não tem como verificar as datas, fazer somas, então só aparece em alguns casos, por exemplo, depois de algum tempo. Então esse depois de algum tempo eu não considerei, porque não dá para colocar a data precisa, ok? Lembrando, se você não é inscrito também no nosso canal, você não é inscrita, se inscreva no nosso canal, curta, dê o seu like, compartilhe também, deixe seu comentário, que também é muito importante. Isso dará uma relevância ao vídeo no YouTube também e fará com que mais pessoas poderão ter acesso, assim como você. Tá bom? Vamos lá? Então, como já estudamos anteriormente, o ano é 1878, após a criação de Adão, nasceu Terá. E pelo cálculo que já fizemos no estudo 4, ele morreu no ano 2083. E como estudamos também no vídeo de número 5, podemos ver ali o nascimento de Arã, que seria o primeiro filho de Terá, em 1948. E também estudamos que ele morreu em Ur dos Caldeus. A Bíblia não diz com quantos anos. Depois então nós vimos o estudo onde mostra a morte de Peleg, que era tetravô de Abraão, que morre no ano 1996, depois da criação de Adão. E então no ano seguinte, 1997, morre Naor, avô de Abraão, também no estudo 4. Depois também já estudamos no mesmo estudo 4, e em 2006, depois da criação de Adão, morre Noé. Daí então, 2 anos depois da morte de Noé, nasce Abraão, em 2008. Já estudamos também no estudo número 5. Então, Gênesis, capítulo 17, verso 17, nos diz: Então caiu Abraão sobre seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz a Sara, da idade de 90 anos? Podemos ver claramente, então, a diferença entre Abraão e Sara era 10 anos. Então, se Abraão nasceu em 2008, obviamente Sara nasceu em 2018. Depois, em 2026, nós vemos a morte de Reu, que era trisavô de Abraão. Também vimos no estudo de número 4. E então, nessa data, Abraão tinha 18 anos, quando Reu morreu. Depois, o outro fato ocorre em 2049, depois da criação de Adão. Morre então Serug, que foi bisavô de Abraão, também já estudado no estudo de número 4. Abraão com 41 anos. O texto seguinte é Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4. Ora,
O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Como também já estudamos anteriormente, o texto em Atos 7, versículo 4, complementa. Diz assim: então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então podemos ver claramente que com 75 anos de idade, que se dá no ano 2083, morre Terá, pai de Abraão. E Deus faz aliança com Abrão e ele sai de Harã com Sarai, sua esposa, Ló e todos os seus em direção a Canaã. Para encontrarmos a data mais próxima, vamos a Gênesis capítulo 16, verso 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ou seja, então, quando ele saiu tinha 75, agora com 85 anos, ele deita-se com Agar. Isso se dá no ano 2093. E o texto seguinte nos confirma exatamente isso. Gênesis 16, verso 16 diz: e era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Obviamente, pelas contas, com 86 anos, isso se dá no ano seguinte, em 2094, quando Ismael nasce. A próxima data é 2096, a morte de Arfaxad, filho de Sem. Também já estudamos no estudo de número 4. E nesse caso, Abraão tinha 88 anos. E Ismael, 2 anos. O próximo texto está em Gênesis, capítulo 17 até o 20, mas leremos apenas os textos iniciais. E diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão. E o texto continua depois dizendo: e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara. E hei de te dar a ti dela um filho. Então Abraão tinha 99 anos. Isso se dá no ano 2107, quando Deus aparece a Abraão, faz a promessa, muda os seus nomes. A circuncisão também é feita e imposta a todos. Depois nós podemos ver nos textos seguintes que 3 anjos visitam e faz a promessa do filho Isaque. E podemos também ver neste ano a destruição de Sodoma e Gomorra. Ismael aqui tem 13 anos. O próximo texto está em Gênesis 21, verso 5, e diz assim: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Bem, se ele tinha 100 anos, então isso se dá no ano 2108. E Ismael tem 14 anos. O ano seguinte que vemos é 2126, na morte de Salá, neto de Sem. Já estudamos também no estudo de número 4. Abraão aqui tem 118 anos, Isaque tem 18 anos e Ismael 32. O próximo texto, para continuarmos, está em Gênesis 23, verso 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara.
Ou seja, isto se dá no ano 2144. Abraão tem 136 anos. Seu filho Isaque tem 36 e Ismael 50 anos. O próximo está em Gênesis 25, verso 20, e diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Então Isaque 40 anos, Abraão tem 140 e seu irmão Ismael 54 anos. Depois nós podemos ver no ano 2158, após a criação de Adão, a morte de Sem, filho de Noé. Também já estudamos no estudo de número 4. Abraão tinha 150 anos quando Sem morreu, Isaque tinha 50 e Ismael 64 anos. O próximo texto que vemos é Gênesis 25, versos 25 e 26, e diz: E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Então vemos que Isaque tinha 60 anos, Abraão tinha 160 anos e Ismael 74 anos, quando nasceram Esaú e Jacó. O próximo texto está em Gênesis 25, verso 7, e diz: Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis 25, verso 9 diz: E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela. Então podemos ver que Abraão viveu 175 anos e quando morreu foi no ano de 2183. Isaque tinha 75 anos, Ismael 89 anos. E na sequência, então, no ano 2187, morre Eber, pentavô de Abraão. Já estudamos aqui também no estudo de número 4. Isaque tinha 79 anos e Ismael 93. Muito interessante, não? Mais uma vez pudemos ver alguns fatos bíblicos, suas datas respectivas. É interessante que você até pode perguntar: olha, Marcelo, você não colocou ali a data a respeito em que Abraão foi sacrificar Isaque, né? Na realidade, como eu disse, a Bíblia não mostra exatamente, não dá para calcular exatamente isso. Algumas pessoas falam em 36 anos, outros falam 33, outros citam até como 25 anos. Já ouvi casos de pessoas citarem como 15 anos que Isaque tinha na época em que ia ser sacrificado. Há um livro apócrifo também, que é conhecido como livro de Jasher, e ele cita que ali Abraão, quando foi sacrificar Isaque, Isaque teria ali 37 anos, pouco tempo antes de sua mãe morrer. Mas como eu disse, não é bíblico, então eu não posso colocar os dados extra-bíblicos, né? Então, uma das coisas interessantes que nós podemos ver também, que Abraão conheceu pessoalmente a Sem e conviveu ali quando Sem, filho de Noé, que esteve ali na arca do dilúvio, de toda aquela destruição. Sem, quando morreu, Abraão tinha 150 anos. Olha que interessante. 150 anos quando Sem morreu.
A Bíblia não nos diz se eles conviveram juntos todo esse período, mas com toda certeza eles se conheceram. Sem passou ensinamentos a Abraão, e assim Abraão passou a Isaque, Isaque passou a Jacó, Jacó, quando Abraão morreu, ele tinha 15 anos, Isaque tinha 75 e Jacó 15. Então, muito interessante. E Abraão ganhou o título ali de pai da fé também. É interessante que quando vamos a Hebreus capítulo 11, gostaria de ler só esse versículo. É o versículo 9, 8 e 9. E diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então nós vemos aqui que eles habitaram juntos em tendas. Então ele, como pai, como um neto, ele passou os seus ensinamentos, suas experiências com Deus. E mais uma vez eu reforço a importância de nós, como pais, passarmos para os nossos filhos as experiências que Deus quer ter conosco e quer ter com eles. Experiências que muitos de nós já passamos com Deus. E Deus continua querendo mais e mais. Que possamos buscar exatamente isso, ter essas experiências com Deus, andar com Deus, como estes profetas andaram, como estas pessoas andaram. Que possamos aprender a humildade, andar com Cristo a cada dia. E mesmo sem, muitas vezes, como eles, morreram sem receber a fé, a promessa, mas morreram na fé. Sabemos que Cristo voltará. E mesmo se não voltar em nossos dias, deveremos a importância de mostrar aos nossos filhos que vivemos por Ele e para Ele. Que Deus o abençoe e até o próximo estudo.